Paz do Senhor, meus queridos irmãos, Deus possa estar abençoando cada um de nós. Eu quero trazer aqui um assunto que é bastante discutido. Quero pedir que você assista o vídeo todo, assista o vídeo até o final. Tire suas conclusões. Você não é obrigado a concordar comigo, mas vou apresentar textos bíblicos. Sabemos que a Bíblia tem linguagens figuradas, simbólica, parábola, tipos. E nós fazemos analogias bíblicas de várias passagens em contraste com o Novo Testamento e tiramos algumas conclusões. Eu quero apresentar o arrebatamento antes da grande tribulação, com textos bíblicos, referências bíblicas. Só que eu quero apresentar dentro do Antigo Testamento, é lógico, com base no primeiro também. Mas nós vamos ver que o arrebatamento da igreja, ele está de uma forma oculta no Antigo Testamento. Nós temos aqui algumas revelações textuais que nós vamos apresentar para que nós possamos tirar algumas conclusões. Vejamos. Começando com Levítico capítulo 23. As 7 festas do Senhor. Para nós entendermos realmente o arrebatamento da igreja, é necessário nós entender as 7 festas solenes do Senhor. São convocações, são festas proféticas, que elas se cumpriram, estão se cumprindo. Se cumpriram 4, falta se cumprir 3. Dentro dessas 7 festas, nós vamos apresentar a lei da colheita. Através da lei da colheita, vai se abrir, na realidade as 7 festas vai abrir o leque para a lei da colheita, e através do estudo da lei da colheita, nós vamos ver como o arrebatamento pré-tribulacional é o mais coerente que nós temos. Vamos ver aqui, vou traçar aqui um gráfico para nós termos uma ideia. Muito alto. Baixar um pouco. Baixar. Melhor. Este gráfico eu vou dividir ele em 7 pontos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos. Eu vou colocar aqui no primeiro ponto
Páscoa. Eu vou colocar no segundo traço aqui P de pães e vou botar a palavra asmo. Pães asmo. Pães asmo. Eu vou colocar aqui primícias e vou colocar aqui no quarto gráfico aqui Pentecoste. Vejamos. Páscoa, pães asmo, primícia, Pentecoste. A festa da Páscoa, nós sabemos, ela está aqui, Levítico, capítulo 23, versículo 4, eu vou ler aqui. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamaremos no seu tempo. Que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mês, é a festa dos pães asmo do Senhor. 7 dias comereis pães asmo. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 7º dia haverá a santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Vejamos. A Páscoa. São festas fixas do Senhor. Solenidade. Estas festas fixas do Senhor, elas são festas proféticas. Acontecerão no seu tempo determinado. Solenidade. Moede. Tempo, hora contada. Elas têm tempos, os seus tempos determinados. A Páscoa, ela se cumpriu na morte de Jesus. Páscoa, convocação para a morte do Messias. Pães asmo, ela se cumpriu, esta festa se cumpriu, festa do judeu, ela se cumpriu em Cristo, no sepultamento de Jesus. Primícias. Esta festa se cumpriu na ressurreição de Jesus. Cristo é a primícias dos que dormem. A partir da festa das primícias, nós vamos abrir o leque para nós trazer aqui revelações textuais a respeito do arrebatamento da igreja dentro do assunto da lei da colheita. Primícia. Convocação para a ressurreição do Messias. Pentecoste. Delegação de poder. Línguas repartidas. Foram vistas línguas como que de fogo, repartidas, a qual pousaram sobre cada um deles. Agora, preste bem atenção a uma coisa. Pentecoste significa proclamação. Línguas repartidas, proclamação, poder da fala,
autoridade para falar, para comunicar, para pregar o Evangelho. É o sentido desta festa aqui. Festa de Pentecoste. Ou festa das semanas. Depois da festa do Pentecoste, até aqui, para trás, se cumpriram. Fielmente a palavra de Deus se cumpriu. Cristo foi morto na Páscoa. Cristo foi sepultado. Cristo aqui ressuscitou na festa das primícias. Depois da festa das primícias, Cristo teve com os discípulos 40 dias. Depois de 40 dias ele subiu ao céu e disse que eles seriam revestidos de autoridade, não muito tempo, não muitos dias após ele subir. Que se cumpriu da ressurreição de Cristo para o Pentecoste. Pentecoste significa 50 dias. Contareis um dia imediato ao sábado, contareis 7 sábados. 7 vezes 7, 49. De imediato, 50. Dia de Pentecoste. Se cumpriu em Cristo. A palavra de Deus está se cumprindo. Agora, depois da festa do Pentecoste, nós temos qual festa? Festa das trombetas. 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 Festa das trombetas. O que significa festa das trombetas? No Antigo Testamento, as festas judaicas. Significa júbilos. Festa das trombetas significa júbilo, alegria, estar contente. Depois da festa das trombetas tem a festa da expiação. Expiação significa aflição, afligir. Depois da festa da expiação, nós temos a festa dos tabernáculos. Tabernáculo. Páscoa, pães asmos, primícia, Pentecoste, trombeta, expiação, tabernáculo. Tabernáculo é a festa do milênio. É o ingressar no milênio. É conhecido também na Bíblia como a festa das cabanas. Festa dos tabernáculos. Pois bem, vamos começar daqui. Primícias. Primícias. Vamos ver na Bíblia. Mateus 27, 50 a 52. Eu vou ler. Mateus 27, 50 a 52. RA. Revisado e atualizado. Revista e atualizado. vinte e sete, 50 e 52. Ok. Versículo 50 diz: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes,
de alto a baixo. Tremeu a terra, renderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E, saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Muitos vão dizer que estes mortos que ressuscitaram foram viver a sua vida normal. Não acreditamos desta forma, porque estes que ressuscitaram na ressurreição de Jesus eram santos do Antigo Testamento. Quando Jesus ressuscitava, ou Deus no Antigo Testamento ressuscitava alguém, era um recém-morto, que ele era devolvido ainda para sua família. Não faz sentido ressuscitar uma pessoa há muitos anos atrás que ele morreu para colocar de volta, sendo que os entes queridos dele talvez ele não iria mais reconhecer. Então, acredita-se que estes santos que ressuscitaram na ressurreição de Jesus, o Senhor o levou para o paraíso e apresentou a Deus como primícia. Sendo Jesus o primeiro a ressuscitar, levou um grupo de pessoas que ressuscitou do Antigo Testamento, santos. Vamos ver. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 24. 1 Coríntios capítulo 20, versículo... Perdão. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 a 24. Vejamos. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Vamos ver aqui agora o 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Versículo 22. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. O mais revelador é o 23. Não tenho culpa dele estar escrito aqui. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Depois, os que são de Cristo. Isto é revelador. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Isso é maravilhoso, irmão. Cristo as primícias, os primeiros, Cristo as primícias. Perdão, deixa eu ver aqui. Cristo, depois os que Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, cada um pela sua própria ordem. Cristo, a primícia. As primícias, depois, os que são de Cristo na sua vinda. Cristo ressuscitou primeiro. Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Antes, todos que morreram e ressuscitaram voltaram a ter sua vida normal e voltaram a morrer. Mas Cristo não. Cristo morreu, ressuscitou, foi levado ao céu, foi consagrado a Deus. Está no céu. Tabernáculo celeste. Ele é a primícia. Ele é a oferta movida. Ele é a oferta de manjar. Por que oferta de manjar? Todas as ofertas continham sangue. A oferta de manjar não continha sangue. Por quê? Porque apontava para Cristo. Mas por que não tinha sangue? Porque era dos primeiros frutos da terra. A cevada. 3. Cevada
cevada, trigo e uva. Aqui começa a lei da colheita. Cevada, trigo e uva. Primeiro se colhe a cevada. O que é a cevada? Os primeiros frutos que amadurecem da terra. E quando esses primeiros frutos amadureciam na terra? No campo. Na véspera da Páscoa. Na festa da Páscoa não se poderia ninguém trabalhar, era santa convocação, solenidade. Eram colhidos antes. O agricultor que iria ofertar a primícia, a cevada, para ele ter direito de toda a sua colheita ser santa, ele apresentava a Deus as suas primícias. Ele levava o sacerdote no seu campo, o sacerdote ia lá, ia verificar, a cevada estava pronta. O que é a cevada? A cevada é os primeiros frutos do campo que já está próprio para a colheita. Do melhor do fruto do campo que já está pronto para a colheita. Quem é agricultor sabe que nem todo o campo ele amadurece tudo de uma vez. Tem umas partes que amadurecem primeiro. Tipo, a terra é mais fértil, a terra é mais adubada, aqueles frutos vai dar primeiro, amadurece primeiro, são de primeira qualidade. Ele leva o sacerdote lá, o sacerdote chega, não sei, talvez um dos oficiantes que exerce no templo como sacerdote, e ele vai e marca, enfia os piquetes, separa aonde o agricultor deve tirar aquela parte para entregar no templo como primícia, cevada, primeiro fruto da terra, para o Senhor, para que toda a sua colheita seja abundante. Nós vamos ver no Antigo Testamento, era uma lei, eles faziam isso, entregavam seus primeiros frutos na casa do Senhor. Esta oferta de manjar era entregue na casa do Senhor, primeiro fruto. A Bíblia diz que no dia imediato, depois da Páscoa, o sacerdote movia ela no templo. Ele movia ela do sábado para domingo, ele movia aquela o sacerdote, ele movia a oferta no templo, porque esta oferta movida, ela apontava para a ressurreição de Jesus. Jesus, a primícia dos que dormem. A lei da colheita. Lei da colheita. Lei da colheita. Tem-se um padrão a ser respeitado a respeito das leis da colheita. Primeiro, não se podemos fazer uma interpretação com analogias bíblicas, tipo o arrebatamento da igreja, a colheita das uvas primeiro que a colheita do trigo. Não. A primícia, os primeiros frutos do campo que amadurece, o agricultor leva e oferta a Deus em gratidão à fertilidade da terra e o que o Senhor abençoou. É dado, consagrado a Deus. Cristo, a primícia, foi consagrada a Deus, subiu ao céu. Vamos ver agora. Irmão, depois da festa das primícias, se passaram
50 dias. 50 dias. Começa então aqui, nesse período, da festa das primícias até a festa das trombetas, colheita. Festa das primícias. Essas primícias aqui, ela foi colhida antes de iniciar a semana da Páscoa e foi oferecida no templo como primícia ao Senhor. Os primeiros frutos. Quando se termina esta semana de celebração, todo o trigo cereal já está maduro, pronto para colheita. Por que a festa do Pentecoste é chamada de festa das semanas? Porque no período destas semanas aqui, estão se colhendo no campo. É chamado de a festa da colheita. Estão colhendo no campo. Eu vou colocar aqui. Primeiro, cevada. Primeiro, cevada. Segundo, trigo. Terceiro, uva. Estas colheitas havia cevada, trigo e uva. Primeiro se colhe a cevada. Desta cevada aqui se levava as primícias para o templo, que apontava para Cristo, que é o primeiro dos que morre e ressuscitou. Depois que colhe-se a cevada e é levada as primícias ao templo, estamos aqui nesse período, Pentecoste. Pentecoste. Proclamação, delegação de poder. Este período aqui é chamado de festa das colheitas. Desde então, aqui do Pentecoste, está se fazendo colheita para o reino de Deus. Fazendo analogia com a festa, com a lei da colheita, esta colheita de trigo. Esta colheita de trigo. Quando termina esta colheita, existe uma festa para comemorar a colheita. Qual é a festa que é feita para comemorar a colheita? Israel era assim. As festas, as comemorações, era profética. Eles talvez não sabiam, mas ele estava seguindo um calendário agrícola religioso, sendo que Israel tinha dois calendários, o civil e o religioso. Esse calendário aqui, ele está seguindo a norma do calendário religioso. Quando termina aqui a última festa, encerra o calendário religioso, que é o calendário agrícola, e ele se sobrepõe ao calendário civil, que este calendário religioso ou agrícola, ele é composto de 6 meses. Quando ele termina, ele se sobrepõe ao calendário civil, aí dá-se início um novo ano, na última festa. Se a festa das trombetas significa júbilo, mas júbilo de quê? Por causa da colheita. Onde foi a colheita?
Pentecoste, proclamação, pregação, colheita de alma, ganhou muitas almas para o reino. Tratando-se da parte espiritual. Tratando-se da colheita, Pentecoste, festa das semanas, festa das colheitas. Colheu muito trigo, colocou no celeiro. Trombeta, festa das trombetas. Esta festa significa este nome dessa festa. Esta festa significa festa de júbilos. Por quê? Porque os judeus se alegram pela colheita. Por que eles se alegraram pela colheita? Porque eles deram as primícias. Porque Deus exigiu do melhor, do primeiro fruto, a cevada, trarei as primícias para a casa do Senhor. Então, eles garantiram uma boa colheita. Se eles garantiram uma boa colheita, vão festejar a festa das trombetas com júbilo. Por quê? Porque o trigo está no celeiro. Eu vou colocar aqui, celeiro. Celeiro. Eu vou colocar aqui céu. Por que céu? Porque na festa das trombetas aqui aponta para o arrebatamento da igreja. O trigo está no celeiro. Os crentes representam o trigo. Já houve a colheita, a proclamação do evangelho. Foi colhendo alma, colhendo. Agora o Senhor leva para o seu celeiro, que é o céu. Arrebatamento da igreja. A palavra grega, arpazou, tirar do meio, com força, com rapidez. O Senhor tira, leva para o céu. Aqui, ainda, os que foram para o céu, arrebatados, eles fazem parte das primícias. Do que está dito aqui, ó. Versículo 23. 1 Coríntios 15, versículo 23 diz: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias. Primeiro foi Cristo. Agora vejamos. Depois, os que são de Cristo. Nós somos primícia. Você não consegue entender? Eu acho isso tão maravilhoso, porque aqui é uma revelação textual, que Deus nos tem revelado. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23 diz, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, vírgula, as primícias, ponto e vírgula. Depois, vírgula, os que são de Cristo na sua vida. Por quê? São duas vidas. Cristo virá em duas etapas. Ele virá arrebatar a igreja e depois ele virá com a igreja. Primeiro ele preparou a igreja, veio buscar a igreja e virá com a igreja. Se Cristo é as primícias, nós também somos primícia. Faz parte da colheita. Cevada, que é primícia. Trigo, colheita do trigo, é primícia. Cristo é primícia. Nós somos primícias de Cristo. Nós também vamos ressuscitar com Ele. Só que são em etapas. Se a colheita se dá em 4 etapas, este processo aqui também é em 4 etapas. Mas, primícia, a lei da colheita. Não se pode colher a uva antes que colher o trigo. Depois da colheita do trigo, vem a colheita da uva.
Mas antes de chegar na colheita da uva, nós vamos ver, a colheita é dada em, vamos dividir aqui a colheita em quatro fases. Cevada, primícia, uva. Só que tem um porém. Nós vamos ver aqui a colheita geral. Primícia, cevada, primícia, Cristo. A parte, primeiro Cristo, como está aqui o versículo. Aí depois de Cristo, colheita geral. Trigo, colheita é primícia, mas é colheita geral. Colheita geral. Arrebatamento, está conectado aqui com a trombeta. Colheita. Colocou todo o trigo no celeiro, levou para o céu. Colheita geral. Mas depois da colheita geral, o que diz no Antigo Testamento? O que diz no Antigo Testamento a respeito da colheita geral? Levítico 23 e 16. Vamos ver o que diz aqui. Levítico 23. Levítico 23. E 16. Diz aqui: aquele que Levítico 23 e 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor. Será morto. Versículo 17 em diante. Levítico 23, versículo 16. Olha o que diz aqui. Até ao dia imediato, ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efa de farinha. Serão levedados. Se cozerão, são as primícias ao Senhor. É revelador. Isto é revelador. É maravilhoso. Festa dos pães asmos é convocação para o sepultamento do Messias. Pães asmos, pães sem fermento. Festa dos pães asmos, na festa da Páscoa não era permitido comer pão com fermento. Irmão, mas 23 e 16, versículo 17 está dizendo que das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 éfa de farinha serão levedados, se cozerão, são primícias ao Senhor. Entendeu? 2 pães levedados, 2 pães com fermento. Na festa das trombetas. Esta festa das primícias, esta festa das trombetas, nesta colheita, a oferta que é trazida é chamada de primícia.
mas é com pão levedado. Por que com pão levedado? Porque ela aponta para a igreja judia e gentia. Igreja judia e gentia. São dois pães. São primícia. Aponta para crentes. Mas por que os pães são levedados? Por causa da nossa carne. Por causa da corrupção do ser humano. Mas o corpo de Cristo era santo. Por isso os pães eram asmos. Mas nós somos santificados. Nós não somos santos em essência como Cristo é. Nós somos santificados. Tal como nós não somos gloriosos. Nós somos glorificados. Então, é muito revelador. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 15, 16, 17. Vamos ver aqui o que diz 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses 4 diz assim, começando do versículo 15: Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Arrebatamento. Arrebatamento. Colheita geral. Colheita do trigo. Depois da colheita geral, nós sabemos que há uma colheita chamada de respigas ou respigas caídas, respigas. As respigas está na terceira etapa, terceira fase da colheita. Primeira fase, segunda fase, colheita geral, é primícia. As primícias continuam sendo primícia enquanto Cristo estiver salvando e levando. Seja ainda os mártires da grande tribulação, é primícia do Senhor que Ele comprou. É primícia. Portanto, vamos ver então Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4. Apocalipse 20, versículo 4. Diz assim: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tanto quantos não o adoraram à vista, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos.
Os restantes dos mortos não reviveram até que se completaram os 1000 anos. As respigas está classificada aqui. Primícia, colheita geral, respiga. Levítico 23 e 22. Deixa aqui esse da uva por último. Deixa eu separar aqui por último. Levítico 23 e 22. Primeiro eu quero concluir, vem aqui. Respiga. Todo aquele na grande tribulação que confessar o nome de Jesus Cristo, que testemunhar que Cristo é o Messias e que veio e que morreu, e que sustentar o testemunho, eles serão mortos, decapitados, caídos a fio de espada. As respigas é o que sobrou da colheita geral. Na grande tribulação, os que confessar o nome de Jesus Cristo serão decapitados, cairá a fio de espada. Preste atenção na lei da colheita. O agricultor, ele colhia o seu trigo, mas se de qualquer maneira a sua bandeja de trigo, por um acidente, derramasse, ele não poderia de maneira alguma colher aquele trigo que caiu. Algumas espigas que cairiam no chão, eles não deveriam apanhar. Além das espigas que caía, alguns por acidente, outros, aqueles restantes que caía, era chamado de respigas. Além desses que caía, ainda existia alguns espigas que ficavam. Mas vamos ver primeiro aqui Levítico 23 e 22. Levítico 23 e 22. 23, 22 diz: Quando cegardes a messa da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Primícia, Cristo. Primícia, colheita geral, a igreja arrebatada. Os que ficam para a grande tribulação se tornam mártires, são decapitados. Espiga caída, chamado de respiga. Primeira colheita, cevado, que é as primícias. Segunda colheita, colheita geral. Terceira colheita, respiga. Respiga. Eu estou falando primeira, segunda e terceira, mas na realidade a colheita é chamada de a colheita, primeira colheita. Mas a gente separa aqui em 4 para ficar melhor. Primeira colheita, Cristo foi colhido ao céu. Segunda, arrebatamento da igreja, colheita geral. Mas ainda sobra as espigas caídas. Os que ficaram na grande tribulação serão mortos, decapitados. Na quinta trombeta, no quinto selo, nós vamos ver que quando é aberto o quinto selo, o apóstolo vê as almas que foram decapitadas pelo amor e testemunho de Jesus Cristo debaixo do altar, pedindo vingança ao sangue dele e dos seus irmãos.
E uma voz vai dizer que ele precisa repousar mais um pouco. Recebe vestes brancas e esperar se completar o número de mártires dos seus irmãos que ainda irão ser mortos por causa da palavra de Deus. Isto é, respiga, rabisco da terra. Além dos rabiscos, das respigas, ainda temos outra colheita. Esta colheita é chamada de 4 cantos. 4 cantos. 4 cantos. Esta colheita é chamada de 4 cantos. Apocalipse 7. Vamos ver aqui, Apocalipse 7 e 8. Apocalipse 7, versículo 8. Diz assim: da tribo de Zebulon, 12.000. Não, da tribo de Zebulon, 7, versículo 8, né? Da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois destas coisas vi, e eis uma grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta ao trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono. Os anciões e os 4 seres viventes, e entre o trono se prostraram sobre os seus rostos e clamaram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, ações de graça, e honra, e poder, e a força, seja o nosso Deus pelo século dos séculos. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondeu-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e os alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se assenta no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhe enxugará toda lágrima. Estes, os 4 cantos, é importante então. Apocalipse 14, versículo 14. Veja o que vai dizer. Apocalipse 14, versículo 14 e 14. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quanto ao anjo, saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. 14.
E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Que ceifa é essa? É a ceifa, a última das primícias, continua sendo primícia. Chamado de os 4 cantos, os 4 ventos, os 4 cantos. Quando se faz toda a colheita, fica os rabiscos, as respigas. Depois que pega as respigas, ainda fica os 4 cantos, que é as espigazinhas que ainda fica para se colher. São os que sobreviveram à grande tribulação. E na vinda do Senhor com poder e glória, para estabelecer o reino terreno, destruir o anticristo, o falso profeta, e prender Satanás. Os que estiver de pé são esses 4 cantos. Dos 4 cantos, os 4 ventos, os 4 cantos do planeta, haverá pessoas em pé e que crê no nome de Jesus. Vamos ver Mateus 24, 29 e 31. Mateus 24, 29 e 31. Mateus 24, 29 e 31. Diz aqui: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra lamentarão e o verão. O Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos. Eu disse 4 ventos, 4 cantos. É os que sobreviveram, os que ficaram vivos. Primícia, as cevadas, o primeiro fruto que é dado como primícia no templo, que aponta para Cristo que foi ao céu. Colheita geral do trigo, trombeta, arrebatamento, foi levado, está no celeiro de Deus. Está no celeiro de Deus. Depois da colheita geral, as respigas. 5º selo, as almas que foram decapitadas, o Senhor levou como primícia. Foram mortos, as espigas caídas. Depois das espigas caídas vem os 4 cantos. É a das últimas colheitas desta série aqui, que a gente dividiu em 4. Não é que ela seja a última, ela ainda continua sendo primícia. A última colheita não é primícia. A última colheita é de uva. Perdão. A última colheita é de uva. Eu vou apagar estes aqui, para ficar melhor aqui. Este aqui não é mais colheita de trigo. Não é chamado de primícia. Apocalipse 14, versículo... Apocalipse 14, versículo 17. 14, versículo 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. E falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra.
Então os anjos passou a sua foice na terra e a vindimou a videira da terra e o lançou no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extremidade de 1.600 estádios. Pode a igreja ser arrebatada depois da grande tribulação? Pode a colheita do trigo ser feita depois da colheita da videira? Pode a colheita dos santos ser depois da grande tribulação? Na grande tribulação é a festa da expiação. Na festa da expiação, dia 10 do mês 7º, é onde se há a colheita da uva. A uva é tirada, é colhida e espremida, sinal de juízo. O mês 7º é um mês de juízo para Israel. Os judeus evitam se casar, fazer noivado neste mês, nesta época aqui, porque é um dos meses mais terríveis. Expiação aqui significa afligir. Lá em Levítico está dizendo que é santa convocação. Todos devem se afligir, chorar, gritar, clamar, se arrepender. E para que eles possam fazer isso, geralmente o Senhor enviava coisas terríveis para acontecer, para aquilo se cumprir, eles se arrepender, eles chorar, se vestir de panos de saco e se arrepender. O primeiro templo foi destruído um dia antes da festa da expiação, dia 9 do mês de Av. Este aqui é o mês de terror para o judeu. Até hoje eles têm este mês como um mês de terror para eles. Porque neste mês, na época desta festa, se acontecia coisas incríveis para eles temer. O segundo templo foi destruído também no mês de Av, no dia 9 do mês de Av, um dia antes um dia antes da festa da expiação. General Tito invadiu Jerusalém e destruiu as portas de Jerusalém, queimaram, destruíram os muros, tudo, no mês de Av. Outras sequências de acontecimento catastrófico aconteceu no mês de Av. E eles temem este mês. Pode a igreja ser arrebatada depois de uma grande destruição dessa? Pode a igreja ser arrebatada em um período que foi separado para a colheita da uva, sendo que nós somos considerados trigo? Não pode. A igreja será arrebatada antes da grande tribulação, na festa das trombetas. Na festa das trombetas. A festa das trombetas é a única festa destas 7 festas, é a única festa que não se sabia o dia exato da festa nem a hora. Qual é o evento que não se sabe o dia nem a hora? O arrebatamento da igreja. A festa da trombeta, aqui são 3 períodos de festa. Ó. Esses 3 primeiros, ó. Primeiro período de festa. Isso aqui, ó. Terceiro período, Pentecoste. Segundo período, fica só. Esses 3, primeira classe de festa.
Páscoa põe em primícia, uma semana. Pentecoste, uma semana, festa das colheitas, festa chamada Festa das Semanas, mas ela é só Pentecoste. É o período que a igreja está pregando o Evangelho. É distante das primícias, é distante das trombetas. Ainda que a festa das trombetas, e espiritualmente estamos esperando a qualquer momento. Estas três festas, trombeta, expiação e tabernáculo, elas ficam próximas, bem próximas, em uma semana. Esta festa da colheita geral, acabava-se a colheita geral, pegava-se as respigas já na grande tribulação, que é os santos que caíram a fio de espada. Depois, no final, quando Israel se arrepende, que Cristo vem com poder e glória para estabelecer o seu reino, é então feito a última etapa da colheita, que é os 4 cantos, onde o Senhor enviará os seus anjos e colherá então os seus escolhidos de uma ou outra extremidade da terra. E aí vem a colheita das uvas. Como se procede a colheita das uvas? Como está escrito em Apocalipse 14, versículo 17. O anjo vem, lança a foice, pega as uvas, os cachos de uva, leva para fora da cidade. Quando Cristo vier, vai pegar os rebeldes, ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, o monte vai se fender ao meio, fazer um grande vale, e os rebeldes ali serão destruídos. Eles lutarão um contra o outro, o Senhor enviará um espírito de loucura, que os exércitos se lutarão um contra o outro, e matarão, e o sangue chegará até os freios dos animais, na guerra do Armagedon. Aqui, o Senhor colhe, antes desta guerra, os seus. Aqui o Senhor separa o bode das ovelhas, os últimos que ficaram de pé, os 4 cantos, o restante do trigo que fica no campo, a última colheita. Na guerra, na batalha da Armagedon, na colheita das uvas, que é chamado, colhe-se as uvas e leva para o grande lagar da ira de Deus. E será pisada. E vai espremer o seu suco. Mas a Bíblia aqui não diz que sai suco, a Bíblia diz que vai sair sangue. Está falando dos rebeldes que serão destruídos. Isaías 63 lá vai dizer quem é este que vem de Edom, com vestidos de tinta de borza. Alguém diz assim, por que as tuas vestes estão vermelhas? Ele vai dizer, porque eu sozinho pisei no lagar. Se for vermos a cultura, um trabalhador só não pisava no lagar de uva. Eram vários pisando as uvas para espremer o suco. Mas Jesus dizia, eu sozinho pisei no lagar e dos povos não teve ninguém que pisou comigo. Então o Senhor sozinho vai destruir o exército. Destruir o anticristo e a besta. Destruir o anticristo e a besta. E o diabo vai ser lançado na prisão. Aí então entraremos para esta festa dos tabernáculos, festa das cabanas, no milênio. A Bíblia diz que das nações que não vier para adorar o rei nas festas das cabanas, não irá chuva para aquele país. Aí o Senhor dá o exemplo. Se o Egito não vier adorar nas festas das cabanas, não mandarei chuva para o Egito. Irmão, eu acredito que deu para nós entender. O arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Está aqui, antes da grande tribulação. Expiação, afligir, grande tribulação. Pentecoste, proclamação da palavra. Estamos pregando a palavra. A qualquer momento, a trombeta vai soar. A qualquer momento, será feita a colheita geral. Como nós dividimos em 4 etapas, primeiro a primícia, Cristo, depois a colheita geral, toda a igreja, aí fica as respigos que vão cair decapitado por espada na grande tribulação, depois o Senhor vai enviar os seus anjos nos 4 cantos do planeta e vai colher
o restante do trigo que ficou no campo, que é os que sobreviveram e ficaram vivos. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.